Ainda falando da bateria de exercícios, a gente está agora na página 108, módulo 2, mesmo módulo. Ainda estamos tratando das equações de segundo grau incompletas, né? E nessa segunda página, alguns de vocês me relataram que tinha dúvida nessa quinta questão. Se não me engano, a Vivian me falou isso, né? Se não estou enganado, é claro. Mas é bom que deve ser dúvida dos outros também, então é bom a gente esclarecer bem essa quinta questão e essa outra questão, que é a sexta, a sequência dela, né? Alguns de vocês também não entenderam, que é aquela que eu tratei na live, sim, mas parece que vocês não conseguiram enxergar. Então, acho que vale a pena falar. Eu vou falar de as duas primeiras linhas dessa questão 5, tem mais quadrinhos embaixo, e aí vocês vão tentar fazer sozinhos, ok? E aí depois eu posso, através do e-mail que vocês vão mandar para mim, eu vou conferir tudo direitinho para ver se vocês conseguiram chegar. Se tem algum errozinho, algum vacilozinho que vocês fizeram. E nessa questão 6, eu vou colocar duas também. Eu tinha feito as 4 na live, mas eu vou fazer apenas duas para que vocês tenham como fazer as outras duas também, ok? É bom vocês treinarem também para a gente ver, para a gente ter um retorno se é positivo ou está sendo negativo, o que a gente pode acertar. Então vamos lá. Na questão 5, ele te dá os coeficientes A, B e C, que a gente está voltando a falar deles de novo, ó, lembra que a equação do segundo grau ela tem essa característica, ax² mais bx mais c. Os valores de A, B e C são os valores que nós chamamos de coeficientes. Então, esses coeficientes são os valores que vão estar multiplicando a incógnita. Na questão anterior que nós fizemos, esses valores tinham uma incógnitazinha dentro deles também. Mas nesse caso não, a gente não tem. Nós temos valores numéricos. Né? Então o valor do A, e B e C é conhecido em todas as linhazinhas que vocês têm na tabelinha da questão 5. Então nós vamos fazer as duas primeiras linhas. Na primeira linha ele está falando que o A é igual a 6, o B é igual a 0 e o C é igual a menos 54. Ele está falando então que a primeira equaçãozinha aqui, ó, é 6 vezes x² mais 0 vezes x menos 54 igual a 0. Ora, o que eu fiz para chegar a essa conclusão? Gente, eu apenas coloquei esse no lugar do A, esse no lugar do B e esse no lugar do C. Os valores que foram dados para mim pelo exercício, eu coloquei no lugar do A, B e C nessa forma geral. Essa é a forma geral, né? É a definição da equação do segundo grau. E aí, agora, nós já sabemos então qual é a equação. Esse termo não preciso colocar, né? Porque ele é zero. Então, essa equação, nitidamente, é uma equação incompleta, que é a que a gente está trabalhando. Tá? Então, equação da primeira linha é 6x² menos 54. Ora, quem são as raízes? Aí a gente precisa entender que para a gente chegar nessas raízes, vale a pena você isolar onde você tem a incógnita para ela ficar sozinha de um lado, do lado esquerdo, tá? 6x². E esse sinal de igualdade, você coloca ele atravessando esse 54 para o outro lado. Quando ele sai desse lado e vai para o outro, a gente inverte o sinal dele, né? E ele de negativo vira positivo. Ok? Bom, e aí, ó, ainda falta um pouquinho para concluir. A gente tem que 6x² é igual a 54. E aí basta passar o x ao quadrado, mantê-lo sozinho, passando agora para baixo desse 54, esse 6 que estava multiplicando, e aí ele passa pela operação inversa, que no caso é a divisão. Né? Aqui a gente entende que o x² é igual a 54 por 6, que é 9. Daí nós sabemos que existem duas raízes possíveis. Né? Porque nesse caso, quando a gente faz x² igual a 9, na verdade nós estamos pensando em extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Né? Só que repare, o x², para dar 9, ele pode ser 3², que dá 9, ou menos 3², que também dá 9. Portanto, você pode ter x igual a menos 3, ou você pode ter também o x igual a
mais 3. São as duas possíveis respostas. Se você não ficou satisfeito com a chegada final aqui, basta você fazer, ó, x² é igual a 9, então x ele é raiz quadrada de 9. Aí pode ser a raiz de mais ou menos 9, né? Tanto vale positivo como negativo, ok? Os dois satisfazem, é o que eu quero dizer. E aí está concluída a primeira linhazinha. Achamos as raízes e achamos a equação. Ok? Então a resposta aqui das raízes seria menos 3 e 3. Vamos fazer a segunda linha agora. Olha, 4 é o valor do A, 48 é o valor do B e 0 é o valor do C. Como que nós vamos fazer agora? Vamos colocar aqui, ó, com a outra cor para a gente não confundir. Vou colocar de azul. Essa é a segunda linha. Nós vamos ter 6x², perdão, 4. Já estamos na segunda linha, ó. 4x² mais 48x mais 0 é igual a 0. 0 porque o caso da segunda linha, você tem que o C igual a 0. Tá? Então, a gente pode tirar esse 0 daqui, não vai precisar dele mais. E o que você pode pensar é que a gente pode resolver essa equação colocando em evidência os valores que são comuns. Por exemplo, o 48 é divisível por 4. Né? 48, se você dividir por 4, você encontra 12. Né? Então, nós podemos escrever essa operação aqui, ó, 4 vezes x, porque x ao quadrado é x vezes x, o número vezes ele mesmo, mais 48x, ao invés de 48, eu vou colocar 12 vezes 4x, porque 12 vezes 4 dá 48. Então, só coloquei numa forma diferente. Tá? Esse zero não vou colocar mais, o outro zero lá de lá, esse sim eu coloco. E agora o que nós vamos fazer? Reparem que o 4x, ele aparece, 4x e 4 vezes x é a mesma coisa, antes que alguém pense em perguntar. Então, ele aparece nos dois membros, tanto nesse daqui, que é o primeiro, quanto no segundo. Então, eu posso colocar em evidência, ó, 4x entrou em evidência, porque ele aparece dos dois lados. Né? E quem você vai colocar dentro do parêntese? É quem você tem além do 4x. No caso aqui é o x, o primeiro membro, e no segundo membro, quem é o 12. O sinal que nós colocamos aqui no meio é o mesmo do de cima. Mas significa dizer que 4x vezes esse parêntese é igual a 0. Ora, mas isso é interessante porque se eu tenho uma multiplicação entre dois números e essa multiplicação dá 0, ou o primeiro número é 0, ou o segundo número é 0, ou os dois são 0. Porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Um dos dois tem que ser 0, ou os dois. Né? Resumidamente. Então, nesse caso, o que acontece? Nós temos, por conclusão, que 4x é igual a 0, ou a outra conclusão que x mais 12 é igual a 0. Isso é um ou, né? Bom, se o 4x é igual a 0, qual é o valor do x? X é igual a 0. Porque qualquer número multiplicado por 0 é 0 e tem uma multiplicação. Então, o x tem que ser 0. E x mais 12 igual a 0, basta passar o 12 para o outro lado, você tem que o x é igual a menos 12. Ok, gente? Então, eu invadi um pouco o outro quadro ali, mas vocês vão poder visualizar e eu posso apagar, porque vocês vão poder voltar ao vídeo com certeza. Ok? Então, está concluído. Ó. Quem são as raízes aqui dessa tabelinha? As raízes são 0 e menos 12. Né? Na segunda linhazinha, ó, 0 e menos 12. Está um E aqui, né? Qual é a equação? A equação nós achamos que é
4x² mais 48x igual a zero. Então, 4x² mais 48x igual a zero. Então, colocar igual a zero aqui em cima também, né? Igual a zero. Ok? Então, está concluída a quinta questão. Bem simples, só que faltou, de repente, para vocês chegarem, faltou algumas informaçõezinhas que eu espero ter esclarecido agora. Na questão 6, daqui a pouco eu apago isso aqui. Na questão 6, ele quer saber, na verdade, quais são as equações e quais são os valores que satisfazem a equação. Repare que está sendo falado, triplo do quadrado de um número é igual a 12. O número nós não sabemos qual é. Essa é a ideia. A gente vai, depois de determinar a equação, a gente vai descobrir qual é esse número, né? Antigamente as pessoas faziam muito isso, uma testava a outra falando do problema, né? Sem colocar no papel a equação matemática, porque também não existiam muitos símbolos naquela época. Depois que foram criados os símbolos para simplificar isso, que é o que a gente acha que é muito chato, né? Bom, mas nesse caso aqui, o triplo, quando a gente fala em triplo, a gente está pensando no número 3. Então, ó, 3 vezes o triplo do quadrado de um número. Ou seja, eu não sei qual número. Estou falando do triplo do quadrado de um número, então é 3 vezes o número, que eu não conheço, a gente chama de x, ao quadrado. Porque eu estou falando do quadrado dele, né? E isso tem que ser igual a 12. Está esclarecida? Essa é a equação, né? A outra pergunta dele foi quais são os valores que satisfazem essa equação. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos pensar, esse 3 ele tem que multiplicar por quanto para dar 12? Ora, o 3 multiplicado por 12 tem que ser 4. 3 vezes 4 dá 12. Né? Então, significa que o valor de x ao quadrado aqui, ó, ele tem que ser igual a 4. Porque 3 vezes 4 dá 12. Então, ó, x ao quadrado tem que ser 4. Para dar 4, nós sabemos que tem apenas dois valores. Ou o 2 positivo ou o 2 negativo. Porque, ó, x pode ser 2, porque 2 ao quadrado dá 4. Ou o x também pode ser menos 2, porque menos 2 elevado ao quadrado também dá 4. Menos 2 vezes menos 2, mais 4, porque menos com menos dá mais. Ok? Então, é essa, a letra B era isso. A única importância que a gente precisa dar para essa questão aí é que a gente saiba interpretar o que está sendo escrito. Colocar isso em conceitos matemáticos, ou seja, a simbologia que a gente já conhece e já trabalha. Né? Essa questão D, olha só, ele está falando que 9 é igual à diferença entre o quadrado de um número e 3. A diferença entre o quadrado de um número e 3. Ou seja, o que ele quer dizer? O 9 é o que primeiro aparece. Ó. Isso é igual a diferença. O que é diferença? É menos. Entre o quadrado. A diferença entre o número e 3. Ou seja, a gente quer saber qual é o valor que satisfaz essa igualdade aqui, essa equação. Né? A equação é essa. Ó. 9 é igual à diferença entre o quadrado de um número e 3. Quadrado de um número com 3. Diferença. Né? Tá bem explícito aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai resolver. Resolver isso daqui, gente, é achar o valor do x menos 3 que satisfaça essa igualdade. Qual é o número que é elevado a 3 que vai dar 9? Opa, tem 2, né? Quais são os dois? 3 e menos 3. Então, significa que esse parêntese pode ser 3 ou pode ser menos 3. Então, nós vamos fazer x menos 3. Está de roxo aqui, ó.
x menos 3 é igual a 3, que é a primeira situação que eu acabei de falar, né? Porque 3 ao quadrado dá 9. Ou também nós podemos afirmar que x menos 3 dá menos 3. Né? São os dois casos possíveis. Ou é 3 ou é menos 3. O que está elevado ao quadrado tem que dar 9. Né? Então, resposta. X é igual a, passando 3 para lá, fica 3 mais 3. Então, 3 mais 3, que é 6. Eu troquei de lado. Agora, esse eu não posso fazer isso, porque quando eu troco de lado, eu vou ter 3 menos 3. E 3 menos 3, nós sabemos que é 0. Então, essas são as duas possíveis respostas. Tá? Ou x é igual a 6, ou x é igual a 0. Ok? Então é isso, gente. Eu queria agora... Queria não. Eu preciso que vocês tentem fazer as atividades que foram propostas. Se tiver dúvida, manda e-mail. A gente vai tentando esclarecer da melhor maneira possível. A gente está trabalhando bastante para tentar fazer esse acesso chegar a vocês, o conteúdo chegar a vocês, para que vocês não tenham prejuízo nesse ano letivo que a gente está vivendo uma coisa a qual eu, pelo menos, nunca vivi. Né? Creio que vocês também não. Tá bom? Então, um bom dia para vocês e um bom trabalho aí. A gente vai ter um tempinho nesse feriado aí também, né? Então, trabalhe aí, galera. Vamos trabalhar. É bom.